Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite. Com muita alegria, muita emoção, que eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Prazer muito grande, a igreja está bonita, os formandos estão lindos. É porque nós temos um Deus que é lindo e Ele faz as coisas lindas na nossa vida. E hoje é um dia muito especial, eu creio, na vida de todos nós, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e nós estamos agradecendo a Deus. Que bom que nos reunimos em nome do Senhor para agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou e porque concedeu vitória a tantas pessoas em suas vidas. Temos hoje reunidos aqui os formandos do ABC, temos os formandos do primeiro grau, da 8ª série, e os formandos do segundo grau, do terceiro ano, já numa etapa mais avançada, prestes agora a enfrentar a faculdade. Que lindo! Cada um em determinado estágio, mas são quarta série também, perdoem-me, eu não tinha sido informado. Então são 4 níveis de formatura. Que lindo! E cada um teve a sua dificuldade, o seu grau de dificuldade, mas venceram. E eu consigo extrair nisso, eu consigo ver nisso a mão do Senhor, porque nem todos serão chamados para serem pastores, missionários, pregadores. Deus tem propósitos e planos na vida de cada um. E aqui entre nós, com certeza, pelos olhos da fé, nós vemos futuros médicos, futuros dentistas, futuros advogados, enfermeiros. Deus prepara cada um segundo os seus planos, segundo os seus propósitos, porque cada um tem a sua importância dentro do plano maior do Senhor. E todos venceram etapas, certamente todos terão novas etapas, porque a vida ela continua, novos desafios a cada dia, mas é preciso que se tenha, antes de mais nada, confiança em Deus, porque tudo venha do Senhor, e os novos desafios que estão aí à frente requerem principalmente muita confiança em Deus. E o Senhor hoje, não por acaso, reúne todos os formandos, seus familiares, irmãos da igreja, em meio a tantas lições que já tiveram na escola, mas o Senhor quer lhes dar mais uma aula hoje, uma lição de humildade. Sejam bem-vindos à casa do Senhor para mais uma aula, desta vez ministrada através da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13 e versículo 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 5. Assim nos diz a palavra do Senhor: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Louvado seja o nome do Senhor.
Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, graças te rendemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, pela tua benignidade, pelo Senhor ter nos reunido aqui, Pai, esta noite, em teu santo nome. Quantos, Senhor, ficaram no meio da caminhada, quantos desistiram, quantos já foram, Senhor, para junto de ti, não conseguiram completar essa jornada, quantos estão enfermos, Senhor, quantos não quiseram vir te render graças pelas vitórias que o Senhor tem conseguido, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor, através do teu Santo Espírito, venha me usar para que eu seja portador, Senhor, das palavras do teu coração, para que eu seja aqui, Senhor, usado por ti, para a glória do teu nome, para trazer uma lição de humildade, para que possamos aprender, Senhor, com o mestre dos mestres, teu Filho amado Jesus, mestre por excelência, de quem nós só temos a imitar, a aprender e a seguir os seus passos. Venha, Senhor, trazer a palavra do teu evangelho, que seja uma palavra que marque o dia de hoje, a noite de hoje, na vida de cada um, principalmente dos formandos, e que a tua palavra venha impactar as vidas. É o nosso desejo sincero, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vemos, lamentavelmente, tantos médicos, dentistas, advogados, juízes, profissionais liberais, políticos, que lutaram tanto assim quanto vocês, amados irmãos pequenos, formandos, para conseguirem uma posição, um cargo. E muitos acabam se esquecendo de onde saíram, não se lembram mais. Iludidos pelo mundo, iludido pelo brilho do cargo, pelo brilho da função, pelo brilho da posição, nós infelizmente notamos pessoas arrogantes, pessoas cheias de orgulho, cheias de vaidade, que não têm compaixão dos demais, que não estão ocupando suas funções e seus cargos para servir, mas sim para serem servidos. E Jesus nos traz, no texto que lemos, uma enorme lição de humildade. A vida de Jesus, se nós formos meditar na vida dele, nós vamos observar que a vida do Senhor Jesus, ela é repleta de lições para nós, de ensinos que significam verdadeiros pilares, amados irmãos, onde devemos nos apoiar e manter a nossa estrutura espiritual. A aprender com Jesus. Foi tão bom aprender com os mestres, com os professores lá na sala de aula, mas nós também devemos buscar o alimento espiritual, a informação espiritual, o desenvolvimento espiritual, e aí nós percebemos como nós precisamos aprender com Jesus. E a melhor maneira de aprendermos com Jesus é meditando em sua palavra. A melhor maneira de aprendermos com Jesus é refletirmos sobre a sua vida e o que nós podemos extrair dos exemplos que Jesus nos deixou para imitarmos ao nosso mestre na nossa caminhada. Cada palavra, cada exemplo, cada orientação são luzes de alerta no nosso caminho, são exemplos vivos que precisam ser imitados. Observando então os gestos de Jesus, ao menos neste texto que nós lemos, João capítulo 13, nós vamos aprender, primeiro, que os privilégios não implicam em orgulho, mas em humildade. Muitas pessoas pensam que ter o privilégio de estar ocupando uma determinada função, um determinado cargo, esquece que isso aqui é passageiro. A função de médico, dentista, de pastor, de pregador, é tudo passageiro. Nós estamos aqui de passagem. E muitas vezes temos o privilégio dado por Deus de ocuparmos lugares, posições, funções, e muitos de nós enchem-se de vaidade, de orgulho, e esquecemos que privilégios não implicam em orgulho, mas sim
em humildade. Em João capítulo 13, nos versos 2 e 3, nós vamos encontrar Jesus no cenáculo com os apóstolos. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este, quem? Jesus, sabendo o Senhor Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, Jesus sabia o que ele havia vindo fazer aqui, que o Pai havia confiado às suas mãos, o que o Pai havia, e que ele viera de Deus, e que voltava para Deus. Eis que nosso mestre nos dá uma tremenda lição de humildade. Jesus sabia quem era, ele sabia de onde tinha vindo e para onde estava indo, ele sabia a sua origem e o seu destino, ele sabia que era o Rei dos Reis, ele sabia disso, ele não havia esquecido, ele tinha consciência da sua majestade, ele sabia que o Pai tudo confiara em suas mãos, ele sabia que ele era soberano do universo. Irmãos, e sabendo quem era, ele sabia então os privilégios a que ele teria direito se quisesse. Mas ao invés de sentir orgulho, nós vemos que a sua majestade então não o levou à autoexaltação, mas o levou à humilhação mais profunda. O que ele sabia determinou então o que ele fez. E o que foi que ele fez? Em João 13, nos versos 4 e 5, nós vamos ver o que foi que ele fez. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O Rei dos Reis, o soberano do universo, tirou a roupa, a parte de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela. E no verso 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Você consegue imaginar o Rei dos Reis naquela situação, enrolado em uma toalha, deitando água em uma bacia, se ajoelhando e lavando os pés dos seus discípulos? E às vezes nós vemos pessoas que têm um cargo pequeno, mas se sentem o Senhor dos senhores, são intocáveis. Irmãos, as pessoas ali estavam com os pés cobertos de poeira. Eles tinham vindo de Betânia, numa longa caminhada, e eles usavam sandálias e estavam com seus pés imundos da poeira do caminho. Era costume que eles não poderiam assentar-se à mesa antes de lavar os pés. Todavia, esse lava-pés era um serviço dos escravos. Porém, eles estavam no cenáculo e ali não havia escravos, não havia serventes. Quem estava ali era Jesus. E o próprio Senhor Jesus esperou, creio eu, que seus discípulos tomassem então a iniciativa de lavarem uns aos pés dos outros. Mas eles não fizeram isto. Eu quero acreditar que eles não fizeram isso porque eles tinham muito orgulho para fazer um serviço de escravo. Pensa comigo, afinal, o que se passava na cabeça deles? Eles não eram os apóstolos de Jesus? Andar com Jesus, Jesus fazendo milagre, Jesus multiplicando pães e peixes, Jesus ressuscitando mortos, Jesus curando os enfermos, Jesus restabelecendo a vista aos cegos. Como será que eles se sentiam quando eram reconhecidos pelas pessoas? Ali vai Jesus, e aqueles ali são discípulos dele, andam sempre com ele. Será que eles não se sentiam orgulhosos, vaidosos? Será que o orgulho não subiu às suas cabeças naquele momento? E eles se acharam importantes demais para fazer aquele serviço? Por que ninguém tomou a iniciativa? Ora, relendo
o Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 24, nós vamos ver que eles abrigavam no coração o desejo de saber quem era o mais importante entre eles. Em Lucas 22, verso 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Você percebe o que passava na cabeça deles? Em uma caminhada anterior com Jesus, eles ficaram se questionando: quem será o maior entre nós? Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois, disse Jesus, no meio de vós, eu sou como quem serve. Que lição do Senhor Jesus! Os discípulos discutiam quem era o maior. E Jesus disse: pois no meio de vós, fiquem sabendo, sou eu quem serve, eu sou o menor entre vocês. Amados, eles pensavam que privilégios implicavam em grandeza, em reconhecimento, em aplausos, em regalias. Quantos não estão à procura disso por causa dos privilégios? À procura de grandeza, à procura de reconhecimento. As pessoas querem a glória que é de Deus, querem a glória para si, querem o reconhecimento, querem os aplausos, querem as regalias de seus cargos, de suas funções. Talvez, como muitos aqui hoje, quem sabe, dentre nós, pensem também, achando que são muito importantes. É uma questão pessoal. Como você tem encarado a sua profissão, a sua função? Será que você não tem se achado muito importante? Houve uma época da minha vida em que eu achei que eu era muito importante, porque eu tinha um cargo de gerente do banco. Eu não era nada. Humilhei tantas pessoas, maltratei tantas pessoas, por causa do meu orgulho, por causa da minha vaidade, achando que eu era alguma coisa. Nós não somos nada. E o exemplo de Jesus tem que falar muito forte ao nosso coração. E foi no meio de tais homens, que se achavam muito importantes, que Jesus se levanta. Mesmo sabendo que era o Filho de Deus, mesmo sabendo que ele tinha vindo do céu, mesmo sabendo que voltaria para o céu, Jesus se cingiu com uma toalha, deitou água em uma bacia, e para surpresa e espanto de todos os presentes, eis que o nosso amado mestre se dobra, se ajoelha e começa, num gesto de extrema humildade, a lavar os pés dos seus discípulos, e ainda por cima enxugando os seus pés com a toalha. Irmãos, a sua humildade, ela não procedeu da sua pobreza, não, mas da sua riqueza, porque só tem humildade quem é rico de sentimentos. Quem é pobre de sentimentos é que se sente mais importante do que os outros. Sendo rico, ele se fez pobre. Sendo rei, ele se fez servo. Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo soberano do universo, ele se cingiu com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Queridos, Jesus repreende aqui o orgulho dos discípulos com a sua humildade. Jesus mostra que no reino de Deus, o maior é o que serve. Eis o maior na ótica do reino de Deus. Irmãos, a grandeza na ótica do reino de Deus, ela não é medida por quantas pessoas estão a seu serviço,
mas a quantas pessoas você está servindo. Esta é a ótica do reino de Deus. Aleluia! Nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ele, sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele sofreu morte humilhante e morte de cruz. Devemos também nós, se quisermos imitar a Jesus, nos revestirmos de humildade, porque aquele que se humilha será exaltado. Jesus, sendo soberano do universo, cingiu-se com uma toalha, sendo o Rei dos Reis, inclinou-se para lavar os pés sujos dos seus discípulos. Ah, meus irmãos, como nós todos, talvez todos, eu me incluo nesse meio, precisamos aprender essa lição com Jesus hoje. Nós temos hoje muitas pessoas grandes em nosso meio, mas nós temos poucos servos. Nós temos muita gente querendo ser servida, mas poucas pessoas prontas a servir. Muita gente ambicionando estar nas posições, nos cargos, nas funções, nos pedestais, sob os holofotes, porém quase nenhuma inclinada com a bacia e a toalha nas mãos. É por isso que a humildade de Jesus repreende o nosso orgulho. Que Jesus aqui nos ensina é que a humildade e a vontade de servir procede não de atitudes externas, mas sim internas, do coração de uma pessoa sincera e pura. E por fim, com Jesus nós aprendemos que a verdadeira natureza da felicidade do cristão, em João 13, do 14 ao 16, olha o que ele diz: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Que lição do Senhor Jesus, hein? E após essas recomendações, Jesus define o que é a verdadeira felicidade. Todos nós andamos em busca da felicidade, mas será que entendemos qual a verdadeira felicidade? Vamos aprender com Jesus. Ele diz em João 13, 17: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Bem-aventurado aqui significa muito feliz. Mas o que é, afinal, ser feliz? Ser feliz, amados irmãos, segundo o mundo, é estar acima dos outros. Não é esta a ótica do mundo? É ser servido por todos. Esta é a ótica do mundo. Porém, ser feliz no reino de Deus é rebaixar-se para servir aos mais fracos. Pois Lucas 14, 11 nos diz que todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Esta é a palavra de Deus. Feliz é aquele que não apenas chama Jesus de Mestre e Senhor, mas também imita Jesus servindo ao próximo. O mundo pensa que a felicidade é o resultado de outros nos servirem, mas a real felicidade é servirmos aos outros em nome de Jesus. O mundo lhe pergunta: quantas pessoas servem você? Mas Jesus lhe pergunta: a quantas pessoas você está servindo? Irmãos, no reino de Deus, o maior é o servo de todos.
Os textos que acabamos de ler e de considerar, eles nos ensinam duas lições fundamentais. Queridos formandos, guardem em seus corações, vocês que serão futuros médicos, dentistas, presidente da República, deputados, senadores, quem sabe, guardem estas duas lições. Primeira, que os privilégios não implicam em orgulho, mas sim em humildade. Segundo, que a verdadeira natureza da felicidade do cristão é servir e não ser servido. Aprendamos, pois, com Jesus esta tremenda lição de humildade. Eu lhe pergunto, faça uma reflexão: será que você não tem andado mais atrás dos privilégios desta vida do que em ser humilde para poder antes servir como Jesus serviu? Irmão, nós não devemos nos envergonhar de fazer nenhuma coisa que Jesus tenha feito. Jesus deixou a glória do céu, Jesus deixou os anjos, Jesus deixou o seu trono e veio ao mundo para servir, e servir pecadores como eu e como você. Na vida cristã não há espaço para a vaidade, não há espaço para o orgulho. O nosso orgulho e a vaidade acabam na cova. Ali termina tudo. É ali que termina o orgulho e a vaidade. Ali nivela quem se acha grande, quem se acha pequeno. Nosso rei foi servo. Ele se esvaziou. Ele se despiu da sua glória. Ele nasceu numa manjedoura. Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele foi sepultado num túmulo que foi emprestado. Ele cingiu-se com uma toalha. Ele lavou os pés de homens fracos e cheios de vaidade. E ele disse que os seus discípulos deveriam fazer o mesmo. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu lhes pergunto, não basta conhecer a verdade, se não somos transformados por esta verdade. O conhecimento sem amor é que envaidece as pessoas. O conhecimento sem a obediência nos torna mais culpados ainda diante de Deus, porque nós conhecemos, mas não obedecemos. O conhecimento sem a prática, ele não nos coloca acima do nível dos demônios. Satanás também conhece a verdade, mas ele não tem nenhuma disposição para obedecer a verdade. E é por isso que conhecimento sem prática descreve o caráter de Satanás e não de um crente, não de um cristão. É por isso que Satanás é sumamente infeliz. Infeliz. Como infelizes são todos aqueles que ignoram os ensinos de Jesus para seguirem as coisas deste mundo. Você quer ser feliz ou quer ser infeliz? Faça a sua escolha. Jesus lhe diz esta noite: escolha ser feliz. Escolha Jesus. Aleluia. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Parabéns aos formandos, continuem lutando, Deus tem vitória para vocês, mas sejam humildes, nunca esqueçam de onde vocês saíram, sigam esta lição de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado.
Programa Momentos com Jesus. Não dá pra disfarçar, é claro em meu olhar. Estou ferido e vim aqui. Pensar que eu te deixei, como eu me enganei, agora eu sei. Eu vim aqui chorar, talvez desabafar, mas uma chance eu vim buscar. Eu me arrependo por não tentar me dar a chance de te deixar conversar comigo. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. Errei quando escolhi andar sem segurar em tuas mãos, Senhor. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. Sei que posso esperar benignidade do teu coração, Senhor Jesus. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. Errei quando escolhi andar sem segurar em tuas mãos, Senhor. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. Sei que posso esperar benignidade do teu coração, Senhor Jesus. Programa Momentos com Jesus.